Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Nós temos uma palestra que nos fala exatamente sobre a palavra e uma visão psicodinâmica. Quem nos vai falar sobre isso é o nosso irmão Arleir Bellini. Arleir é psicólogo clínico, morador do Rio de Janeiro, expositor e conferencista do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, é membro fundador da Associação de Médico Espírita Internacional e do Rio de Janeiro. Também membro fundador da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, articulista e colunista do jornal Correio Espírita, O Consolador, a Revista Espírita, O Imortal, a Agenda Espírita do Brasil, e tem um podcast seu que fala sobre psicologia e longevidade saudável. O Arleir nos acompanha, é um membro desta casa, apesar de não frequentar como talvez a maioria de nós, mas ele faz parte do nosso corpo, né, de membros, e é com muita alegria que nós recebemos ele hoje aqui para nos falar sobre a palavra, né, na sua sentido psicodinâmica. Arleir, muito obrigado, a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigado. Olha, eu ia fazer um preâmbulo, dizer cumprimentando o Paulo, cumprimento a todos, mas vocês estão acesos, que coisa boa, fiquei muito feliz. Estou quase repetindo. Boa noite a todos. Uau, muito obrigado. Essa é a palavra. Muito obrigado. Confesso a vocês que eu não conversei nada com o Paulo sobre o conteúdo do nosso estudo, a não ser a temática. E ele já começou para nós aqui o estudo, que vocês verificarão mais adiante como que as coisas se conectam realmente. Nós vamos começar aqui dando um pequeno passeio, eu acho que é para ali, não é? É para cá, não é? Eu sempre me atrapalho com isso aqui. É o maior. É isso? Ótimo. Isso aqui, essa foto, é presumivelmente um cérebro. Não está perfeitamente um cérebro, mas simbolicamente é o nosso cérebro. Então, por que começando com essa foto? Muita gente não sabe que nós temos áreas específicas no nosso cérebro responsáveis pela palavra. Então achamos que a palavra, o órgão mais importante da palavra é a boca, porque é por aqui que sai o som. Com um pouquinho de ajuda, os pulmões que fazem o fole e colocam a nossa voz ou o som para fora. Mas o nosso cérebro é o órgão mais fantástico que, a meu ver, o corpo humano transporta. Melhor dizendo, onde nós espíritos transportamos nesse corpo, nesse veículo físico. Então o nosso cérebro, ele é dividido em muitas regiões. E cada região específica, cada lóbulo tem as suas funções. E observamos que algumas patologias degenerativas que começam a murchar o cérebro, e quando ocorre em algumas regiões específicas, o corpo tem a resposta. Se for na área motora, é na área motora. E se for na área da fala, é a fala. Então trouxemos para vocês aqui duas áreas específicas da fala. Primeiro, a chamada área de Broca, que fica no lobo frontal, como estão olhando ali, esquerdo, mais ou menos daquela altura que está sendo sinalizada. Essa região era responsável para
selecionar a linguagem. Agora, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês e a minha área de brocar está aqui acelerada, buscando aqui as palavras que eu preciso colocar. Só que ela sozinha não resolve nada. É preciso a ajuda dessa outra área aqui, que é a área de Wernicke, que essa então, uma vez a palavra construída, ela seleciona e coloca para fora ali, coloca em movimento. É muito interessante isso. Vocês estão agora me olhando e vendo, esse processo está acontecendo exatamente aqui agora, na minha cabeça. Então, a origem da palavra, ela passa por aqui. A produção da linguagem, repetindo, aqui na área de Broca, e a compreensão da linguagem na área de Wernicke. As duas trabalham em conexão. Se uma dessas áreas for lesionada, nós vamos ter dificuldade na linguagem. Nós não vamos conseguir falar. Pode ser que eu pense de uma forma correta, mas eu não consigo verbalizar aquilo daquela maneira. Isso ocorre muito no Alzheimer, quando algumas áreas dessas são lesionadas, ou então recebem a influência do murchamento, vamos chamar assim, do cérebro. Uma palavra bem tranquila, sem muitas coisas técnicas. Então, a palavra é a forma com que nós temos para nos comunicar. São os códigos da vida. Então, aqui foi só para vocês situarem. Não poderia fazer um estudo desse sem mostrar essas áreas que são responsáveis pela nossa fala, pelo esboço da nossa palavra. Eu vou dar uma passada rapidinho aqui pela Grécia Antiga. Por que pela Grécia? Os grandes oradores que a história conheceu e tem notícia até hoje eram gregos. Os grandes filósofos, as grandes escolas filosóficas, tudo nasceu lá na Grécia. Mais especificamente em Atenas. E recentemente nós estivemos lá fazendo um passeio e junto com a Raquel, e fomos daqueles cantinhos todos ali. E parece que as coisas estão vivas, acontecendo nesse exato momento. Parece que ainda ecoa lá no Areópago, onde Paulo fazia as suas defesas jurídicas, como grande doutor da lei. A gente chega naquelas ruínas, parece que nós estamos ouvindo ali ainda a sonoridade da palavra de Paulo. É impressionante isso. Então, quando nós levamos alguma informação e vamos a esse local, parece que a gente entra na sintonia, né? Alguém diria, deve ser médium. Médios somos todos. Quando estamos na sintonia, nós acessamos não só o que foi dito, mas o que está no ar. É impressionante isso, né? Então, na Grécia Antiga, havia as chamadas ágoras. O que era? É aqui que eu estou? Sim. Então, o que era a ágora? A ágora era tipo um semiteatro numa praça pública. Todas as praças tinham um círculo e uma tribuna como essa, onde o hábito era as pessoas, quando terminavam seus trabalhos, no fim de tarde, todos iam para a ágora. E lá se encontravam, como nós estamos aqui agora. Aí eu queria falar alguma coisa do Paulo, mas eu não tenho coragem para falar diretamente. O que eu fazia? Ao lado da tribuna, tinham as máscaras. Sabe essas máscaras de carnaval, que tem
um ganchinho embaixo que prende a máscara em cima e a pessoa segura assim na frente do rosto. Essas máscaras chamava-se, e ainda se chama, persona. Então eu pegava ali aquela máscara, colocava aqui no meu rosto, subia na tribuna e falava tudo e mais um pouco que eu quisesse falar do Paulo. E falava de você, o que eu quisesse, fazia aquela catarse e deixava ali a máscara e ir embora. O Paulo poderia vir aqui, pegar outra persona e também falar de mim ou de outro, ou não falar nada. Porque nada disso era considerado. As pessoas não se ofendiam. Era um Big Brother diferente. Porque hoje precisamos ter tanto cuidado com a palavra. As pessoas se ofendem, até com os olhares. Então, olha que coisa interessante. Estamos falando da Grécia, de Sócrates, de Platão, 400 anos antes de Cristo. 400? Ou 400 anos antes de Cristo? E assim faziam as suas catarses, iam para suas famílias, para casa, descansar e começar o dia seguinte uma outra batalha. E foi numa ágora dessa que o Sócrates foi julgado, por pessoas comuns que chegaram ali querendo ir embora para casa descansar e tinham que falar alguma coisa lá sobre o Sócrates. E o Sócrates, olhando para aquilo tudo, para aquela ignorância, né? E pensando, pois é, estão aqui me acusando, mas eles mesmos nem sabem do que estão acusando. E não sabiam mesmo. Mas não é para falar de Sócrates hoje. Em outro momento a gente fala de Sócrates. Então, eu dei uma pinçada aqui na psicologia para que vocês tenham uma ideia geral de como que esse movimento veio para os nossos dias. Bem pertinho de nós, a psicologia começa com o estudo da psicologia comportamental nos Estados Unidos, com Watson. Nesse momento, a psicologia do Watson não se importava com a mente humana, era só com o comportamento. Qual era a filosofia? As pessoas são fruto do meio. Então, dê-me 3 pessoas, 3 bebês, eu faço um deles um artista, faço o outro um marginal e faço o outro um milionário. Exemplo, poderia ser 3 coisas diferentes. Então ele acreditava que, por ser um homem, um produto do meio, só importa o comportamento. Então, de acordo com o comportamento da pessoa, podemos modificá-lo mudando ele do meio ou o meio interior dele. Mas a mente aqui não entra, não importa. Ele não considerava isso. Então, a grande revolução da psicologia foi com Freud, porque ele já teorizou que, além da questão do comportamento, existe uma coisa inconsciente lá que não sabemos ainda o que é. Mas como é que ele chegou a isso? Através de uma técnica simples para pensarmos hoje, mas na época ninguém havia pensado, que era a chamada associação livre da palavra. A pessoa então chega no set terapêutico e começa a falar tudo que ele quer. E o profissional então, no caso ele, anotava e depois dava as devolutivas, analisava aquilo, pessoa. Passou a considerar o inconsciente. Mais adiante vem Jung, pegando uma carona aí na psicanálise e desenvolveu a psicologia analítica, a chamada psicologia profunda, porque Jung foi além do inconsciente que o Freud chamava. Ele mergulhou profundamente nessas questões, entendendo que, além do nosso inconsciente, há outros inconscientes que podem interagir conosco. Ele chamou de inconsciente coletivo. Criou as teorias dos arquétipos, que cada um de nós temos as nossas
nossos devaneios, nossas fantasias, nossas experiências, e jogamos no espaço essas imagens. E o outro capta, sem que haja necessidade de verbalizar aquilo. Então Jung foi, efetivamente, o que mais se aproximou da espiritualidade. Então ele considera o homem um ser além do aqui e agora. Um ser capaz de, com a sua mente, captar outras tantas experiências que as escolas anteriores não consideravam. Percebem isso? Então, é um avanço gradativo dos estudos da psicologia. Mais adiante, a psicologia humanista encontra em Abraham Maslow uma temática que ele diz que o homem precisa, além disso tudo, ele precisa de realizações. O homem precisa de realizar, porque se ele não realizar, não faz sentido a vida. E cria então a psicologia humanista, que vai evoluir mais adiante para a psicologia transpessoal. Porque a Sagioli e outros, e especificamente o Stanislaw Grof, que era um psiquiatra, começa a fazer pesquisas com drogas, com LSD, colocando psicotrópicos nas veias do grupo controle e colocando essas pessoas em estado modificado de consciência. E ele começa a ver que as pessoas contavam histórias que não existiam na vida real, na vida atual daquela pessoa. Às vezes poderia ser história passada, ou ele estava captando aquilo de algum lugar. Olha a diferença já dessa quarta força, ou quarta escola, da primeira que considerava que o homem era só aquilo ali. Não tinha mente. E a psicologia transpessoal, ela está, nesse momento, sendo a quarta escola psicológica, com seus conceitos já bem firmados, mas está agora surgindo também no cenário da psicologia a chamada psicologia positiva do Martin Seligman. A primeira, só importa o comportamento, é o homem biológico. A segunda psicanálise é o homem biológico-psicológico, é o biopsico. A analítica humanista transpessoal já entra no processo, a analítica humana entra no social, é o homem biopsicossocial. E a transpessoal avança para o espiritual. Já abre um grande portal para o entendimento da necessidade do homem de estar completo com a espiritualidade, ou estar em contato com a espiritualidade, porque ela sempre existiu, só que não foi estudada. E agora a psicologia transpessoal faculta esse encontro do homem com o seu ser espiritual. Olha que interessante. E a positiva, ela só trata do aqui e agora, não tem nem passado nem futuro. O importante é que você seja feliz aqui e agora. É uma escola que está em andamento, ainda não está, digamos assim, considerada uma escola psicológica, é mais, na atualidade, uma nova metodologia que foi aplicada e com muito sucesso também. Então aqui, só para que vocês comecem a notar que tudo isso foi possível, e é possível, e irá continuar, através de quê? Da palavra. Cada uma tem o seu discurso específico, mas tem os seus códigos e as suas comunicações. Então nós colocamos aqui que em todas as abordagens a palavra promove a identificação dos conteúdos da mente humana. E somente através disso é que nós vamos saber o que o outro está pensando. É simples. Depois que isso tudo caminhou, depois que tudo isso foi denunciado, é simples para a gente. Pode falar, mas que absurdo, mas é isso mesmo. Por que ele agora está falando isso? Porque agora é assim. O jovem de hoje pergunta para nós que já passamos dos 30, como é que vocês viviam sem o celular? Olha, quem de vocês aqui já não ouviu uma pergunta dessa?
de um neto, de um sobrinho, como que vocês viviam sem o celular? Agora é fácil. Mas a evolução foi no seu passo a passo. Então colocamos que a palavra é o bisturi das escolas psicológicas, mais especificamente do psicólogo, que faz o trabalho da psicoterapia clínica. Colocamos aqui, são os verdadeiros obstetras do psiquismo. Esse obstetra do psiquismo foi um título carinhoso que o Dr. Jorge Andréa nos atribuiu depois de uma palestra falando sobre as questões da terapia de vida passada. Ele disse, você é obstetra do psiquismo, porque mergulha nos conteúdos, traz para fora e cuida. Então, eu divido com todos os psicoterapeutas que trabalham com a palavra, que fazem essa cirurgia, né? Essa incisão com o bisturi da palavra, para que a pessoa realmente possa relatar aquilo que está ocorrendo com ela, sem que nem ela mesma saiba. Então nós colocamos aqui só um aviso, visão quântica da palavra, quer dizer, no universo tudo vibra, tudo é energia. Então, a física quântica, desde 1900 com Max Planck, nos mostra que as energias, as vibrações, elas são em ondas e não em linha reta. Só que nesse percurso muita coisa acontece. E aqui, em falando da palavra, ele defende também que o observador influencia no objeto observado, ou seja, a minha presença numa conversa influencia o que o outro está pensando e o que o outro pode dizer. Da mesma forma, nós também sofremos a influência dessa pessoa, desse outro que está interagindo conosco. Está muito psicológico isso, gente? Tá? Obrigado. É exatamente o que eu estou pretendendo. É, ao final desse estudo, que cada um de nós possamos sair daqui pensando na importância da palavra. Estamos construindo tudo aqui dentro da nossa cabeça, mas o cuidado que precisamos ter ao materializar essa palavra. Porque ao materializar essa palavra, eu vou influenciar o outro que está próximo a mim. Da mesma forma, o outro vai me influenciar também. Então, isso é ciência. Isso não é uma coisa simples que a gente pensa. Vou discutir uma DR ali na esquina, ali, ou naquele bar, ou aqui do lado. Vou discutir uma DR aqui depois da reunião. Tá bom, vamos discutir a DR. Mas tenha cuidado com o que você vai colocar. Porque são sementes que você está plantando num terreno adubado. Porque dependendo da temática, o terreno fica super adubado para o que a gente recebe nessa conversa. Ok. Colhemos aqui um pequeno trecho de uma página, de um livrinho, que é best-seller mundial. Possivelmente vocês, a maioria aqui tem esse livro. Chama Minuto de Sabedoria. Só para fazer aqui uma rápida pesquisa. Quem tem esse livro em casa ou traz na bolsa? Olha, coisa maravilhosa. Obrigado, Frutuoso. Está vendo só, Paulo? Minuto de Sabedoria. Pode ser que naquelas 200 e muitas páginas, vocês já não tenham chegado a essa, porque a gente abre ao acaso para ler, não é assim? Mas olha o que Pastorino fala para a gente sobre a palavra. Assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pela nossa palavra. Aí o parêntese ali é meu. Somos deuses? Vamos ver mais adiante se somos. Então ele diz, assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pela nossa palavra. Olha a influência da palavra aqui. No outro, no meio ambiente. E as palavras são a manifestação dos pensamentos. Ok.
a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade. Através das palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras, lembre-se de que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Ele pinta aqui um mundo que nós podemos construir, um mundo confortável, um mundo de paz, de harmonia, um mundo de felicidade, mas tem as outras palavras que podem construir um mundo diferente desse, que vocês certamente conhecem essas outras palavras. Mas aí, Paulo, eu agora vou repetir aquela palavra que você colocou para a gente no início, no preâmbulo aqui da permissão do nosso estudo. E você pode confessar que nós não havíamos conversado nada. João começa o seu evangelho. Começa o seu evangelho no capítulo 1, versículo 1. Eu acho que foi na ilha de Pátimos, sim. Né? Foi lá em Pátimos. E esse que vos fala teve na caverna do João uma rocha, onde está marcado lá o local da cabeça dele, onde ficava na pedra. O Filho do Homem não tem um travesseiro, né? Só tem uma pedra para pôr a cabeça. E o local onde ele botava a mão para levantar de onde estava deitado. E tem uma rachadura na entrada dessa caverna que contam as pessoas que ainda hoje mantêm a caverna, que aquela rachadura na caverna, na rocha, foi quando João registrou a presença de Jesus com seus séquitos de espíritos superiores, que foram visitar João e dizer para ele: escreva isso, que ele teve a visão do Apocalipse. Então ele começa relatando o Evangelho de João, do que ele ouviu de Jesus, do que ele caminhou com Jesus, que era o discípulo amado. E o Apocalipse foi posterior a essa visita de Jesus. Está lá a pedra toda rachada, uma rocha enorme, separada ao meio, a caverna do João. E João disse assim: no princípio era o Verbo, o Logos, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era o som. E o Verbo estava com Deus, que é a luz, que vamos ver mais adiante. E olha que coincidência ou não, eu às vezes fico receoso até de captar algum pensamento e colocar. Mas só para botar uma pimentinha nesse encontro nosso, coincidência ou não, Allan Kardec começa a obra da codificação na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, perguntando sobre Deus. Então João começa o Evangelho falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, que era uma coisa só. E Allan Kardec começa perguntando no Livro dos Espíritos: o que é Deus? A que os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Será que Allan Kardec foi João, o discípulo querido de Jesus? Tem um capítulo inteiro do Evangelho que foi ditado pelo Espírito da Verdade. Estamos numa casa espírita, podemos falar isso aqui de peito aberto, né? Será? Eu não sei. Eu não tenho dados conclusivos de que Kardec foi João. Mas a mim não importa saber se foi ou não. Aliás, eu penso sempre que estou na minha primeira encarnação. Sabe? Eu sou um espírita light. Eu não me preocupo com a encarnação. E sou terapeuta de vida passada. Parece uma incoerência, né?
Quantas pessoas já trouxeram histórias, milhares de histórias, nos meus 35 anos de prática clínica. Não que eu não acredite, não me preocupo. Ah, mas você nunca fez suas regressões e não sabe? Sei, fiz muitas. Para resolver questões pessoais. Agora, não fico pensando se eu fui aquele, então, não fico pensando nada. Eu estou nessa encarnação, vivendo a minha história como esse personagem atual, dando o melhor de mim. Agradando? Não. A todos? Não. Emmanuel diz isso. É realmente impossível agradar a todos. Por que eu vou querer que agrade a todos? Fico feliz quando as pessoas trocam olhares comigo, sorriso, manda energia, troca energia. Olha, a palavra influenciando no diálogo verbal, não verbal. Isso é maravilhoso. Mas eu não estou preocupado, porque na outra encarnação, então eu fui fulano de tal. Tem um amigo nosso que escreveu um livro com 3.000 páginas, ele não consegue publicar, mas um dia desse ele vai publicar, só falando sobre as encarnações. Liga para ele: olá, tudo bem? Bom dia. Ih, rapaz, descobri mais uma, sabe? Tem pessoas que adoram ficar falando de reencarnação. Eu não estou preocupado com isso. Sério. Então, mas olha que coisa interessante a gente refletir sobre isso aqui. Pode ser que sim. Tem mais. Olha a outra. João, reproduzindo os ensinos mais profundos de Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, revela-nos o segredo dos 3 aspectos do Deus único. Isso é João. Querendo que a gente descubra realmente, que a gente sinta, tire Deus da personificação lá de cima e fica pedindo as coisas como se fosse o colega do lado ou o médico que está aqui atendendo, incorporado. Deus não é uma personificação. João já estava aqui, no Evangelho, deixando claro isso. Vamos estudar para ver. Deus é o Espírito, ou seja, o absoluto. Deus é absoluto, é o incriado, é luz. Deus é luz. O verbo, a palavra, logos, o Criador a quem Jesus chama o Pai. O verbo, a palavra, o som. O verbo é o som. O verbo, baixando suas vibrações, fez-se carne. Quem? O Filho. E por que baixou suas vibrações? Por quê? Olha a física quântica aí atuando. Por quê? O incriado é a luz, é o absoluto. O verbo é o som. Baixou suas vibrações e fez-se carne. O Filho, matéria. Percebe isso? A energia pura baixa o padrão vibratório e vai até materializar. Olha o que João diz isso no Evangelho. Tríplice aspecto, Deus uno, Espírito, Pai e Filho. Isso é o que João diz para a gente. E olha aqui, olha Allan Kardec. A mesma coisa. O absoluto, o imanifestado, Espírito. A manifestação, o perispírito, manifestado, o corpo físico. Será coincidência isso? Lá no Evangelho de João, não sei se vocês observaram, é no capítulo 4 que ele fala isso, que ele trata disso. E no Livro dos Espíritos, é na pergunta número 4, vocês vão ver aqui, olha isso. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Pergunta Kardec. No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para acreditar em Deus, essa é a resposta dos espíritos superiores.
basta o homem em lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pôde fazer alguma coisa. Allan Kardec, ainda professor Hipólito Leon Denisard Rivaio, pergunta número 4. Será coincidência isso? Eu não estou levantando hipótese de Kardec foi João, mas está muito bem, obrigado, e muito bem encaixado se assim for. O discípulo querido de Jesus. E Jesus, quando estava preparando para o retorno, o que ele disse para todos? Eu irei preparar um lugar para todos vocês. E enviarei o Consolador, para que possa dizer tudo aquilo que eu disse e não entenderam. Aí vocês vão poder entender, porque será uma outra linguagem, uma outra palavra, uma outra fala, o Consolador. Então eu não vou discutir se Kardec é o João Batista ou não, a mim não importa. O que importa é que os dados que nós temos da palavra, que são os símbolos, os signos da comunicação, para nós, estão dizendo a mesma coisa de uma forma mais atualizada. Aí recorremos a Emmanuel. No livro Consolador, ele diz para a gente assim, olha, a palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que as testemunhem. É através de seus caracteres falados e escritos que o homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam, no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações e gerações, eu sublinhei esse, o fogo divino do progresso na escola abençoada da terra. O fogo divino do progresso na escola abençoada da terra. Então Emmanuel coloca a terra abençoada, uma escola abençoada, e é. Mas nós adquirimos o hábito de reclamar quando as coisas não estão do jeito que nós queremos que esteja. Fica difícil. São palavras que deveriam sair do dicionário, né? Difícil, não consigo, estou tentando. O tentador nunca consegue, porque ele está sempre tentando. Ah, Bellini, você fala essas coisas aí, eu acho tão legal, mas olha, vou te confessar uma coisa, estou tentando ser espírita, mas eu acho que eu ainda não consegui. A minha resposta, mas você não vai conseguir. Como? Porque você está tentando. O tentador não consegue, ele trabalha numa escala diferente da pessoa que insiste porque acredita, porque tem fé. Esse tem uma escala diferente, não tem obstáculos, ele vai vencendo os obstáculos. Mas o tentador, ele se compraz em dizer, você sabe que eu tentei. Aí vem a frase seguinte, mas não consegui, não é? E não consegue mesmo. Quem tenta não consegue, só consegue quem faz. Faça, acredite. Imagina se essas pessoas que estamos citando aqui como espíritos que trouxeram para nós essas informações, não são tentadores, eles são realizadores. Ah, porque é um espírito evoluído. Não, sou eu amanhã. Somos nós amanhã. A Terra é a abençoada escola. E nós estamos num curso intensivo. E garanto para vocês, essa eu garanto mesmo, que a doutrina espírita já é uma pós-graduação. Porque não é fácil mesmo, não. Abraçar esses conceitos e ter a coragem de estufar o peito e dizer, eu sou espírita.
O que você faz diferente dos outros? Eu me amo. E amo a todos como seres humanos. Então, se eu me amo, olha a minha palavra, eu me amo. Muda tudo. Eu não gosto de mim. Eu me amo. Experimente falar para você, eu me amo. Vamos, fala. Agora. Viu como é que é tímido? Viu? A gente não está acostumado a falar. Vamos falar com mais ênfase? Uau! Ó, aqui. Mudou tudo. Não posso dizer, nós nos amamos. Só se tiver gravado isso, entendeu? Mas você pode falar isso. Eu me amo. Se você se ama, a pessoa que está do seu lado, ela vai te amar até por osmose. Porque a frequência vibratória atinge o seu objetivo, atinge o seu alvo. E o amor vibra 528 Hz. Já está medido. Enquanto a vergonha mede 20, enquanto a raiva mede 120. Olha, como que a vibração baixa. Aí lemos agora há pouco que o Verbo baixou a vibração e fez carne, mas não é nessa escala. É na escala da luz infinita. Essa nós não atingimos ainda, mas estamos a caminho. Eu tenho que correr aqui, né? Eu estou sem horário. A palavra traduz o que pensamos e revela a nossa identidade espiritual para o mundo de relação. É isso. Mas não é na palestra. É na conversa do dia a dia. É na troca de experiências. É no trabalho. Enfim, é no dia a dia, na troca de relações com as pessoas, com os amigos. As leis sociais são expressas em códigos organizados por palavras normativas, todo mundo sabe. Somos responsáveis pela organização e composição das nossas frases. Aquilo que você fala é responsabilidade tua, não é do outro. As palavras são como plumas que, quando lançadas ao vento, não mais conseguimos juntá-las. Aqui cabe uma metáfora. Diz que um mestre sufi estava ao lado dele um discípulo que perguntou para o mestre: mestre, como é que é essa coisa de palavra? Como é que é isso? Eu não consigo entender bem esse mecanismo da palavra. Ele não tinha assistido essa palestra, né? Aí o mestre sufi parou, olhou para ele, aí falou assim: você está vendo aquele galinheiro ali? Aí ele: sim. Então pegue aqui esse saco de linhagem, vá ali no galinheiro, colhe todas as plumas que você encontrar, coloque dentro do saco e volte aqui. E ele foi lá todo feliz, encheu o saco, literalmente, de penas e plumas das galinhas, das aves, e veio trazer. Pronto, mestre, aqui está. O mestre: está vendo aquele monte? Suba lá e espere a hora do vento mais forte. Aí você jogue essas plumas e volte aqui. Ok, lá foi ele. E foi lá na hora do vento mais forte, soltou as plumas e voltou todo feliz. Até aí tudo tranquilo, né? Pronto, mestre, resolvido. Então, como é que é essa coisa de palavra? Aí ele falou: o que foi que você fez? Eu fui ali, peguei as plumas, botei no saco, subi no monte, esperei o vento e soltei. Ele: isso, beleza. Agora volte e cate cada uma dessas plumas e coloque no saco de novo. Ele complementou dizendo: assim também são as palavras. Uma vez proferida, elas não voltam mais. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Ser espírita traz para a gente essas informações. Incorpora em nós. E olha aqui, tem mais. Seja qual for a enfermidade que enfrentes em teu caminho, reserva-te os valores do equilíbrio emocional e mental.
a fim de preservares em ordem as energias constitutivas da vida física. Já estamos falando aqui em quê? No discurso da palavra. Eu tive um diagnóstico e começo a reclamar daquilo. Já estou aqui desencarnando, porque isso aqui. E começo a lamentar, por que não aconteceu com o outro? Vingança. Olha quanta coisa na cabeça da gente. Precisamos ter cuidado com isso. Então, essa breve mensagem que eu vou ler para vocês, ajuda a gente a refletir sobre essa questão. O que vai sair da minha boca? O que eu vou falar? Eu preciso checar primeiro, para assumir essa responsabilidade. E a mentora espiritual continua dizendo para a gente, a revolta, o desespero, a mágoa e nada ajudam. Pelo contrário, produzem agressões contínuas contra a maquinaria psíquica, olha aí, as nossas regiões todas do cérebro, afetando o sistema nervoso central, o endócrino e, por fim, imunológico, que fica vulnerável. Está provado cientificamente que as pessoas irritadiças mantêm as pessoas tóxicas, elas acidificam o organismo, estão propensas a doenças como câncer e outras. E um organismo que esteja alcalinizado, as células cancerígenas não propagam. Com toda a licença do doutor que está ali, que conhece bastante da área. O sistema imunológico fica vulnerável, a pessoa adoece. A cura, portanto, da organização celular em que te encontras será sempre resultado de diversos fatores que se conjugam. As coisas não estão sós. A fim de que prossigas na vilegiatura carnal em clima de saúde e de paz, ou em estágio de aprendizagem pelo sofrimento. O maior fenômeno, portanto, de cura é aquele que decorre da transformação moral do espírito para melhor. É melhorar um pouco. Não tem que ser espírito puro, é melhorar um pouco. Investindo os tesouros do conhecimento na aquisição da paz e do equilíbrio. Vamos entender esse processo dessas vibrações, do equilíbrio interno, do que lhe resultará a indispensável saúde para atender o impositivo da reencarnação. Isso está no livro Amor, como solução da Joana de Ângeles. Eu queria falar um pouco aqui sobre o Monte das Oliveiras. Eu acho que eu tenho um tempinho. Eu acho que tenho um tempinho. Obrigado. Obrigado. Por que no monte? Por que Jesus orava no monte? Por que ele subia ao monte e deixava os discípulos no final do dia e subia ao monte para rezar, para orar? Porque o monte é elevado. Ele saía daquela faixa vibratória e entrava em outra faixa. Moisés subiu ao Monte Sinai para trazer os 10 mandamentos. Jesus orava no Monte das Oliveiras. E foi nesse monte que ele ensinou os discípulos a orar. Pedro, Tiago, falou para ele, Jesus, Senhor, como é que o Senhor ora? Ensina para a gente como é isso. Eles sabiam que Jesus ia falar com Deus, com o Pai. Mas eles queriam saber como é que era isso, como é que o Pai ouvia. Então Jesus ensina eles a orar. Começou dizendo, para você orar, feche-se do seu santuário íntimo. O nosso santuário íntimo é o nosso corpo. Então, quando fechamos os olhos, nós não nos distraímos com as coisas externas. É o nosso quarto trancado. Fechamos nossos olhos, deixamos a personalidade de lado, que é a máscara que carregamos, para falar com Deus. E cadê Deus? Está dentro de nós. Nós somos o reino de Deus. E ele começa o Pai Nosso dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. E os céus estão aonde? Os céus não estão lá fora, não existe céu lá fora. Os céus estão está dentro de mim. Pai Nosso que estás nos céus, Deus está aqui. Não foi um homem que me criou.
Percebem isso? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino. Ou seja, venha a mim o seu reino. O Pai Nosso, o modelo de prece que Ele deixou para que nós orássemos, foi exatamente um mapa para que nós chegássemos até esse Deus interior. E eu vou até chamar vocês para fazer o Pai Nosso, para fechar esse estudo nosso. Mas depois do Pai Nosso, eu trouxe um vídeo que vai retratar essa questão das vibrações, das energias, da troca de energias. É direto, um vídeo pequenininho, acho que é 3 minutos, eu acho que dá para passar. Mas antes eu gostaria de fazer esse Pai Nosso com vocês, repetindo aqui o Sermão do Monte. Quando Jesus chamou os discípulos e foi orar, o Monte das Oliveiras. Foi nesse Monte das Oliveiras que quando ele volta, ele é preso do Getsemane. Mas vamos orar com Jesus de Nazaré? Vamos? Vocês estão cansados? Uau! Estão querendo ficar de pé, não estão? Hã? Vamos orar de pé em respeito à prece que Jesus nos ensinou? Obrigado. Então eu vou convidar vocês a fechar os olhos, a recolher o santuário íntimo de cada um. E entender que Deus está dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. Nenhuma região específica, nem coração, nem cérebro, nem pé, nem mão, dentro de nós, na nossa aura energética. E vamos conversar com Ele, igual Jesus conversou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar quando formos ofendidos. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store ou App Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.